soda. Remy boys ain't over. Fast money don't slow up. No one can control it. Yeah, and I got this. Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de budismo no YouTube. E hoje estarei falando sobre relacionamento. Vou te ensinar a como melhorar o seu relacionamento ou mesmo a como reconstruí-lo novamente. Com essa explanação, você vai aprender a como evitar o fim do seu relacionamento e como construir um relacionamento saudável e como, é claro, resolver quaisquer conflitos que possam surgir no seu relacionamento. Você já ouviu falar sobre relações tóxicas? Pois é, ela é aquela que é nociva para uma ou ambas as pessoas. Ela causa sofrimento a partir do momento que fere, suga, desrespeita ou passa por cima do indivíduo. Então agora eu vou te ajudar a resolver todas as questões e construir um relacionamento que você sempre almejou. Então vem comigo, preste atenção e vamos até o fim. Vamos lá! Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Todas as pessoas querem viver um grande amor, mas muitos relacionamentos passam por turbulências e até acabam sendo destruídos por causas de vilões emocionais que surgem das nossas próprias limitações. Com a ajuda da Camila Couto, terapeuta emocional, com foco em relacionamento, trago para você os principais problemas que podem surgir. Ou seja, vou te apresentar os 10 vilões mais cruéis e obscuros dos relacionamentos. O primeiro é a carência. A carência parte do princípio de que estar sozinho é ruim. Isso aumenta as chances de erro já na escolha do seu parceiro. Porque nessa condição faz com que você aceite menos do que você merece e impede de terminar um relacionamento por medo de ficar sozinho novamente. É muito importante estabelecer o amor próprio em primeiro lugar, se amar, se respeitar. Assim que o budismo indica, quando elevamos nossa energia vital, nossa condição ilimitada de vida, passamos a enxergar a nossa vida como ela realmente é. E assim começamos essa auto-reforma interior, cuidando e amando a si próprio em primeiro lugar. Segundo vilão, a perda da individualidade. Pois é, esse é um grande vilão, a perda da individualidade. Essa sim é uma das piores formas de estar em um relacionamento. É deixar de respeitar nossas vontades, desejos e opiniões para agradar o outro. Anular-se só traz prejuízos, pois acostumamos o outro a ser o guia da relação e perdemos a nossa identidade, o nosso rumo. Portanto, jamais devemos permitir que alguém sequestre a nossa vontade de ser feliz, os nossos desejos, os nossos sonhos. Quando estamos num relacionamento, devemos respeitar o sonho, os desejos e objetivos do outro e constituir o mesmo, visando o bem-estar dos dois, o crescimento dos dois em comum acordo e respeito, sempre mantendo a integridade da individualidade de cada indivíduo. Terceiro ladrão de relacionamento é os ciúmes. O ciúmes indica que o verdadeiro amor ainda não aconteceu, pois onde há medo não há espaço para isso. Amar implica confiança total. É claro que isso envolve a postura e o exemplo de ambos. Quarto ladrão de relacionamento é o orgulho.
Este sentimento esconde nossas sombras e impede a verdade em um relacionamento. O orgulho, nesse sentido, está naquela pessoa que, mesmo quando comete algo errado, é incapaz de reconhecer que errou, mantendo seu orgulho, se achando que é sempre o dono da razão. No relacionamento, ambos precisam ser maduros o suficientes para agir com humildade e reconhecer seus próprios erros, assumindo, de fato, para o outro. Quinto ladrão de relacionamento é a inveja. Ela aparece sempre que há comparação e competição. Dessa forma, deixamos de participar do sucesso e da felicidade do outro e impedimos que uma real parceria realmente aconteça. A inveja acontece em muitos relacionamentos, principalmente com relação à profissão e ao salário. Quantos relacionamentos não acabam porque o outro não aceita, principalmente, quando é homem e mulher, quando a mulher ganha mais do que o homem. Geralmente o homem se sente derrotado porque manifesta a inveja e com isso tenta puxar o pé da própria esposa, da própria namorada. Onde já se viu? Então devemos vencer a inveja e nos apoiar mutuamente, respeitando a individualidade de cada um, o talento, e apoiar, encorajar e incentivar sempre. Um relacionamento construtivo é baseado no crescimento mútuo, onde ambos ajudam um ao outro nessa luta em prol do mesmo objetivo, que é a felicidade de cada um. Sexto ladrão de relacionamento é a falta de autorresponsabilidade. Temos sempre 50% de responsabilidade pelo sucesso de uma relação. Quando nos eximimos da nossa parcela, passamos a nos vitimizar e a culpar o outro por tudo. E não há nada mais tóxico do que isso. Sétimo ladrão de relacionamento é a idealização. Ter sonhos é o que nos move, mas idealizar relacionamentos e pessoas é a receita certa para a frustração e a decepção. Esperar demais do outro faz com que estejamos sempre insatisfeitos. Então temos que ter cuidado para não ter aquela ideia fixa do príncipe, da princesa encantada, que não tem defeito algum. Então não existe. Você vai encontrar um relacionamento desses numa história, num conto de Walt Disney. Todo ser humano é dotado de qualidades e defeitos. Isso é fato. Mas como aprendemos no budismo, temos a consciência de extrair o melhor de si e ajudar com que a outra pessoa extraia o melhor que ela mesma possa ser, buscando diariamente ser a sua melhor versão e nunca esperar nada do outro, ao levantar-se só, ter iniciativa, dar o primeiro passo, ajudar, encorajar e ser, principalmente, o exemplo. Um bom relacionamento é aquele onde ambos se ajudam a crescer. O oitavo ladrão de relacionamento é dependência. Achar que não se pode ser feliz sem o outro é o maior erro das relações. A dependência destrói o amor e provoca caos no dia a dia, pois faz com que hajamos de forma controladora, carente e sentimental demais. Por isso eu costumo dizer que num bom relacionamento duradouro não é aquele onde as pessoas se completam, mas onde as pessoas transbordam, onde elas multiplicam, onde elas somam suas qualidades e se tornam um casal brilhante, amoroso. Um relacionamento assim é notório ver que cada um expande o melhor de si para o bem dos dois e de toda a humanidade. Um relacionamento assim, com toda certeza, é construtivo e positivo. E, é claro, exemplar para milhares e milhares de pessoas. Nono ladrão de relacionamento é o apego ao passado.
Quem continua remoendo traumas de relacionamentos antigos já começa uma jornada fadada a falhar. O ideal é nos propormos a aceitar o fluxo da vida e acolher as situações e pessoas de forma neutra para viver uma nova história, construída juntos. E o 10º ladrão de relacionamento é o egoísmo. Quando o nosso lado, criança mimada, está ativo, acabamos impondo nossa vontade sem pensar no que é bom para o outro. O escritor Oscar Wilde dizia que o egoísmo não é vivermos de acordo com nossos desejos, mas exigir que o outro viva. Esses então foram os 10 vilões mais cruéis e obscuros dos relacionamentos. Eu gostaria de falar com você sobre o que fazer de diferente para lidar com o egoísmo nos relacionamentos. O egoísmo é uma coisa que está aí enraizado nos relacionamentos entre as pessoas. Como já dizia no soneto de Luís Vaz de Camões. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bendito seja Camões por essa poesia, ou maldito seja. O amor é o que move a humanidade, mas de uns tempos para cá, esse sentimento está movendo um bando de pessoas programadas a agir de tal forma para alcançar tal resultado. O amor deixou de ser tema de poesias para virar técnicas de sedução, ou pior, técnicas para brincar com os sentimentos alheios. Sem mais delongas, aprenda um pouco sobre o que fazem com você ou o que você faz com os outros e que deveria parar, tanto num relacionamento sério quanto nas suas possíveis aventuras corriqueiras, para deixarmos de ser esses computadores ambulantes e voltarmos à boa e antiga humanidade. Vamos começar do começo. Existem aqueles indivíduos que não entendem muito bem que um relacionamento funciona com duas pessoas. Isso é, para eles estar num relacionamento significa só eu falo, só eu preciso de carinho, só eu preciso ter prazer, só eu preciso de uma boa risada no fim do dia. Para essas pessoas, só há uma coisa a dizer: volte 2 casas e vá aprender um pouco sobre o que realmente significa vida a 2. Então precisamos quebrar o egoísmo. Tem algumas mulheres que adoram ter uma geladeira cheia de rostinhos prontos para elogiá-las e dar um level up na sua autoestima quando precisam. E alguns homens que gostam de ter aquela menina que, como diria Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Parem com isso. Vocês estão lidando com pessoas, não com um exército de robôs feitos para satisfazer seus desejos. As pessoas têm sentimentos, se iludem fácil, podem não estar vivendo a vida delas, tudo porque certas pessoas adoram tê-las na mão, para quando convém, um elogio ou uma noite de amor. Não tem nada de errado em se importar com o outro. Não é porque vocês querem saber um pouco mais sobre ele ou ela que vai dar na cara que você está afim. Parem com a famosa técnica de não vou ligar só assim para ele ou ela reparar em mim. Se a pessoa reparar em você, provavelmente é por tristeza, por não ser levado a sério. Ou pior, por ser ignorado. Vocês com certeza não tratam um animal assim. Então por que tratar uma pessoa dessa maneira? Cuidado com a superficialidade. Famosos papos de conquistas. Você é linda, o que você fez hoje? Beleza, inteligência, bom humor. Se a pessoa tiver alguma dessas qualidades, provavelmente ela ouve isso mais do que gostaria de admitir. Vão além. Descubram mais coisas sobre ela. Uma pessoa é 1 milhão de histórias só esperando por um bom ouvinte. Assim como você também é. Cuidado em querer igualar o comportamento com aquele negócio. Ele demorou 1 hora para me responder, então eu vou demorar 2 horas só para ele ver como é bom. Não, parem com isso. Talvez a pessoa tenha tido um motivo para não te responder ou ela simplesmente seja cruel mesmo. Isso acontece mais do que gostaríamos de admitir. Mas é aquele velho ditado:
Dê a outra cara da moeda. Parem de se preocupar com as aparências. Vocês são muito mais maduros do que isso. Pare de vitimismo. Um relacionamento não se trata de ser preso ou predador. Qual a dificuldade em ter uma conversa franca? Em realmente abrir o coração? Se fazer de vítima é algo cruel tanto para si mesmo quanto para o outro. Não devemos culpar alguém pela nossa própria falta de segurança ou de autoestima. Evite discussões baratas. A pessoa não agiu como vocês gostariam e de repente, brigas. Parem, respirem. Um monte de palavras carregadas de calor do momento não levam a nada. Talvez a um desabafo que te trará dor de cabeça. Mesmo que eventualmente fique tudo bem, aquelas palavras ficarão guardadas no coração da pessoa. Mesmo que ela tenha uma memória ruim, nos lembramos do que sentimos em certas situações. E é isso o que fica. Cuidado com o silêncio, outra arma mortal. Por que ignorar alguém? Por que não dizer o que sente? Uma coisa é precisar de um tempo para se acalmar e refletir, outra é dar uma de mestre dos magos, de propósito, ficando em silêncio bem quando a vida dos dois precisa de uma direção. Com certeza, você já passou por alguma situação dessas, seja sendo computador ou humano. Não te ofereço essas dicas porque não sou nenhum Rich, o conselheiro amoroso, mas te deixo algumas reflexões. Talvez nem todo mundo seja babaca. Ser romântico não é ruim. Ter sentimentos é a prova de que estamos vivos. E fingir ou se convencer de que é a prova deles é a mesma coisa que ser um outwalker. E principalmente, diferente do que muitos pensam, um relacionamento não se trata de mudar a si mesmo ou o outro, mas se propor a fazer dar certo. É lindo ver um casal fazendo bodas de ouro e pensar, estão juntos porque foram feitos um para o outro. Essa é uma visão romântica, mas na realidade, eles tiveram suas dificuldades e em vez de passar o tempo praticando o famoso mimimi ou os incríveis jogos emocionais, eles se propuseram a conversar e a se entender. O amor é aquela coisa, amar os defeitos, não desistir das dificuldades e entender que não existe hoje eu amo, amanhã não amo mais. Seja conquistando ou já em um relacionamento, pessoal, quem está à sua frente é uma pessoa. Já parou para pensar nisso? Ou seja, não é um jogo para você brincar como bem entender. Jogos emocionais, técnicas de sedução, todas essas táticas não passam de tentativas para se esconder e muitas vezes se enganar. Seu parceiro é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso também. O amor não é motivo para brincadeiras. O amor é motivo para poesias. É motivo para amar, para viver intensamente. Vale lembrar que o mundo é apenas uma brincadeira de Lego para aqueles que nunca aprenderam que as pessoas não são peças. Agora eu trouxe para você, vou aqui estar passando um relato de experiência bem bacana da Sebastiana Rodrigues da Costa. Então esse relato foi extraído do Brasil Seikyo, do jornal da BSG na edição 1675. Então o título já diz, ser budista é ser vencedor. Então vem bem a calhar com o tema da palestra de hoje que estou abordando, que eu trouxe aqui especialmente para você. Então ela diz assim, tenho 41 anos bem sofridos, sou viúva, tenho 3 filhos, Rogério de 23 anos, Suelen de 19 e Edson de 11. E pratico o budismo de Nichiren Daishonin há 10 anos, mas recebi o Gohonzon há 7. Relatarei minha vida antes e depois de conhecer o budismo. Nasci em uma família muito pobre. Perdi minha mãe aos 2 anos de idade, ficando eu e meu irmão com 4 e meu pai. Ele nos criou sozinho diante de muitas dificuldades, pois não tinha profissão nem sabia ler. Morávamos em um sítio e vivíamos no plantio de arroz e farinha. Nossa comida era feijão com charque, farinha e arroz todos os dias. A roupa que usávamos eram doadas. Mesmo sem condições, meu pai fazia o possível para que estudássemos. Andávamos 4 quilômetros a pé para irmos à escola. Concluí a 4ª série e para continuar os estudos teria de morar na cidade.
Então, fui trabalhar de empregada doméstica, sem ganhar nada, somente para ter onde morar e assim continuar os estudos. Sofri muito longe do meu pai e irmão. Nunca havia me separado deles. À noite chorava de saudades. Às vezes, achava que não suportaria tanta tristeza. Mesmo assim, lutei pelo meu sonho. Estudei, trabalhei, me casei e me tornei mãe aos 18 anos. Desse casamento, tive 2 filhos maravilhosos, mas o destino deu-me uma rasteira. Fiquei viúva e também perdi meu irmão. Após 10 anos, conheci meu príncipe encantado, um homem 10 anos mais velho do que eu. O homem dos sonhos de qualquer mulher. Amigo, companheiro, compreensivo e ótimo amante. Casei-me novamente e tive o 3º filho. Estava feliz, achava que todos os sofrimentos haviam acabado. Só queria curtir meu filho e meu marido, mas a felicidade durou pouco. Como ele trabalhava em Rio Branco, no Acre, no final de semana ele vinha para Porto Velho, no outro eu ia para Rio Branco. Num desses fins de semana, em que estava em Rio Branco, meu marido me disse que nosso casamento tinha terminado, pois tinha se apaixonado por outra mulher. Foi um golpe muito grande para mim. Fiquei desnorteado e, sem pensar, agredi-o fisicamente. Devido ao ferimento, ele teve de ser internado no hospital, onde permaneceu por um tempo na UTI. Fui presa por tentativa de assassinato e saí sob custódia com a advertência de que, se ele morresse, eu seria presa. Felizmente, isso não aconteceu. Ele se recuperou, mas nosso casamento acabou. Nesse período, o destino mais uma vez se manifestou e descobri que meu amado e adorado pai estava com câncer linfático. Mais um golpe do destino. Lutei pela vida do meu amado pai. Ele recebeu quimioterapia e radioterapia, mas tudo foi em vão. Perdi meu pai, meu melhor amigo. Para mim, restou somente tristeza e mágoa. Caí no fundo do poço com uma terrível depressão. Pensava constantemente em suicídio. Estava sem rumo, perdi a vontade de viver, somente queria morrer. Foi justamente nessas circunstâncias que conheci o budismo de Nichiren Daishonin por intermédio de uma vizinha chamada Vera. Vendo minha situação, ela me falou que tinha um remédio que curava todos os sentimentos negativos e sofrimentos. E então me ensinou Nam-myoho Renge-kyo. Ela disse-me que recitando essas palavras eu poderia mudar aquela situação. E assim foi. O Daimoku curou todas as minhas mágoas e ressentimentos. Desliguei-me do passado e renasci para a vida determinada a ser uma pessoa feliz, amada, respeitada e querida por todos. Hoje, considero-me uma vencedora. Aos poucos, fui ultrapassando e transformando os obstáculos. Mas o mais importante é que consegui transformar o meu eu, pois era uma pessoa extremamente pessimista. Só sabia reclamar, lamentar e me achava uma pobre coitada e que as coisas ruins somente aconteciam comigo. Hoje, sei que todo o sofrimento do que passei e que enfrento são manifestações de meu próprio karma negativo. Em 1999, determinei fazer 3 horas de Daimoku diariamente e no dia 23 de setembro de 2002, completei 14 milhões de Daimoku. Com isso, tenho conseguido concretizar grandes objetivos. Esta é a receita para quem quer vencer qualquer problema, seja na saúde, seja financeiramente, familiar ou de vícios, e se tornar uma pessoa cada dia mais feliz. Algumas vezes as dificuldades surgem, mas recitando o Daimoku consigo ter força e sabedoria para ter equilíbrio, como aconteceu em abril desse ano, quando fui pega de surpresa com o fim de um relacionamento amoroso de 6 anos, acompanhado de um grave problema de saúde e a suspeita de estar com câncer uterino. Mas tudo não passou de um susto, pois não há nada que a recitação do Daimoku com fé e determinação não resolva. Hoje estou bem de saúde e agradeço os companheiros que fizeram Daimoku pela minha recuperação e me deram apoio e carinho diante dessa situação. Decidi que este ano é o da minha revolução humana e realizações pessoais. Então, lancei vários objetivos que estou concretizando um após outro. Em março, ao participar de uma atividade da organização, consegui superar uma grande dificuldade, retornar a Rio Branco, palco da grande tragédia ocorrida há 10 anos, conforme já relatei. Estando lá, senti que esse problema já tinha sido superado. Havia me libertado das amarras do passado. Participei das atividades e tudo foi maravilhoso. Foi como se estivesse no Rio Branco pela primeira vez. Outros objetivos conquistados foram a quitação de minha casa, que havia 7 anos
em que eu lutava para conseguir e o ingresso de meus filhos na Universidade Federal de Rondônia. Eles sempre estudaram em escolas públicas e por diversas vezes não tinham dinheiro para que fosse a escola. Agora vejo que toda a minha luta não foi em vão. Eles estão tomando um novo rumo na vida e com certeza serão grandes valores para a sociedade. Sempre tive dificuldades para assinar os impressos e participar do COFO. Este ano decidi que faria assinatura semestral e participaria do COFO sem falta. Desde essa decisão, minha vida tomou outro rumo e realizei grandes objetivos. Ler os impressos é o combustível e a receita para ultrapassar todas as dificuldades do meu dia a dia. O COFO é uma oportunidade que tenho de revolucionar minha situação financeira e poder contribuir em prol do Conserufo. Isso é o mínimo que posso fazer para agradecer por ter conhecido esse maravilhoso budismo que me faz ser a pessoa que eu sou, feliz e vitoriosa. Em minha vida, 3 coisas são muito importantes e estão em primeiro lugar: a organização, minha família e meu emprego. Em minha prática, 3 pontos são essenciais: o Daimoku, a assinatura dos impressos e a participação do COFO. Sem esses 6 pontos básicos, que com certeza não teria conquistado a vitória em minha vida. Finalizando, deixo aqui uma mensagem, baseada em uma frase das escrituras de Nichiren Daishonin, onde diz: tudo depende de sua fé. Uma espada será inútil nas mãos de um covarde. Há também um ditado popular que diz: a fé remove montanhas, mas a fé vai além. Ela nos dá a força para escalarmos as montanhas da vida e ao chegarmos no topo, podermos gritar bem alto: sou o vencedor! Isso é ser budista, é estar sempre acima de qualquer dificuldade. Nessa oportunidade, expresso minha eterna gratidão à Vera Lúcia, que me ensinou a receita da eterna felicidade, o Nam-myoho Renge-kyo, e ao Ikeda Sensei, que mesmo doente veio ao Brasil plantar a semente do budismo. As mães do Conserufo, Marina Nakajima e Margarida Midorikawa, que não medem distância para levar suas palavras de incentivo e carinho no cumprimento de suas missões. E a Terezinha China, que mesmo não estando mais nessa vida, me incentivou no momento mais difícil de minha vida. Agradeço também as minhas companheiras de luta da comunidade Rio Madeira e das demais comunidades, que sempre me incentivaram e acreditaram no meu potencial e que juntas continuamos lutando pelo Conserufo de Rondônia. Esse é o caminho que escolhi e o que vou trilhar por todos os dias de minha vida. Obrigado, mestre, por você existir. E assim encerro esse relato maravilhoso da senhora Sebastiana Rodrigues da Costa. Que relato maravilhoso, que transformação. Isso é mais uma prova que praticar o budismo de forma correta, em equilíbrio, que é fé, prática e estudo, é acreditar no seu ilimitado potencial de Buda, é fazer seu Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo sempre em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, antes de se lançar a qualquer desafio. Faça a Daimoku, o Nam-myoho Renge-kyo, diante do seu Gohonzon, que representa esse estado de iluminação que está contido na sua própria vida. Outro ponto é orar pela sua e pela felicidade de toda a humanidade, sem exceção. Entendeu essa palavra? Sem exceção? Sim, orar pela felicidade de todas as pessoas. E o estudo do budismo é muito importante para que você aprenda a praticar corretamente, a entender todos os fenômenos, as questões da vida e a extrair o seu melhor e agir de forma certeira para que você possa vencer. É muito importante o estudo. O estudo é o guia que sempre vai te apontar ao caminho da felicidade que está dentro de você. Então é muito importante estar focado no estudo do budismo como na fé e na prática. A prática consiste na recitação do Daimoku, do Gongyo todos os dias e também da prática altruísta, que é ensinar, encorajar as outras pessoas ao mesmo. Essa atitude é simultânea ao mesmo tempo que você ora, acredita e luta. Não é esperar você melhorar para depois você incentivar alguém. Não é esperar você sair de um sofrimento para ajudar alguém. Não, você só vai vencer, só vai superar, seja qual for o desafio que você esteja passando, quando você colocar em prática o exercício de ajudar as outras pessoas. Como? Faça Daimoku que você entenderá. Você saberá e manifestará a sabedoria de Buda para incentivar e encorajar as outras pessoas para que elas possam
transformar o próprio destino e assumir as rédeas da própria vida, manifestando o seu potencial de Buda, essa condição ilimitada, essa força indestrutível de felicidade, onde não importa a circunstância que esteja vivendo, qual sofrimento esteja encarando, você é feliz no seu coração, porque você sabe o quanto você é capaz de se levantar e recomeçar tudo de novo. Com força, coragem, otimismo e esperança, sempre lutando com dignidade e respeito a todos, a você e às outras pessoas. Devemos ouvir as pessoas como Budas e agir como tal. Todos possuem intrinsecamente essa força extraordinária dentro de si. Todos são Budas, então devemos respeitar todas as pessoas e tratá-las como igual, respeitosamente. Cabe a você, cabe a mim, cabe a todas as pessoas que decidirem a transformar a sua vida, a se comprometerem a ajudar as outras pessoas ao mesmo, ensinando o Nam-myoho Renge Kyo, para que elas possam assim vencer junto com a gente. Combinado? Que tal? Quer assumir essa responsabilidade junto comigo? Vamos nessa luta? Eu já estou. E você? Responda aqui embaixo se você está nessa luta, que comunidade, que bloco você participa, como está sendo a sua luta na organização, e se você ainda não está engajado, então, ou não faz parte de nenhuma localidade, então entre em contato www.bsg.org.br e solicite o contato dos responsáveis da sua localidade e inicie amanhã a prática do budismo, mesmo que for nesse momento de forma provisória, aprendendo, para que depois você decida ser ou não oficialmente um membro budista da BSG, que é a Soka Gakkai Internacional aqui no Brasil, que é a maior organização de budismo de todo o mundo, que vai possibilitar você a forjar como um ser humano grandioso, porque dentro dela você vai aprender a extrair o melhor de si, por meio da prática da fé no Nam-myoho Renge Kyo, a essência do Sutra do Lótus. Combinado? Então, se você gostou, se foi útil a matéria de hoje, essa explanação, dê um like, compartilhe, expanda, divulgue esse canal, expanda esse vídeo para todos os grupos do seu WhatsApp, do Facebook, chame, convide as pessoas. Com certeza você vai estar ajudando elas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aqui são quase 1000 vídeos, quase 1000 explanações que já foram realizadas e preparadas minuciosamente, com muito conteúdo bom, para que você possa vencer todos os dias. E eu vou te ajudar. Todos os dias estou aqui às 20h30, preparado e pronto para ajudar no seu crescimento humano. E sempre lembrando, todos os dias de manhã faço café com incentivo, para dar aquele up, para que você possa vencer, para que você possa decidir logo pela manhã vencer mais um dia infalivelmente. Posso contar com você? Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Então, espero você logo mais. Muito obrigado mesmo. Cuide da sua saúde e zele pela harmonia da sua família. Muito obrigado. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo.